Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso quadro Dica Manipule. Aqui é a Alana, sou diretora da B Consultoria Farmacêutica e nesse quadro eu falo tudo sobre manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos, de forma a fazer você dominar essa área que cresce cada vez mais. Nessa aula de hoje, vamos abordar sobre soluções personalizadas para aumento da massa magra. Faz um tempinho que eu não abordava aqui no canal sobre formulações para nutrição esportiva. Então, vem comigo que vai ser muito bacana essa aula de hoje. Fica até o final que eu vou te mostrar uma formulação muito interessante, uma forma diferenciada que eu desenvolvi aqui no nosso laboratório e você vai saber a formulação e a forma de preparo. Bem, você que é farmácia com manipulação, gestor, manipulador farmacêutico, você tem obrigação de conhecer as melhores soluções para nutrição esportiva. Sim, nos últimos anos para cá, cada vez mais as pessoas vêm aderindo a um estilo de vida. Você vê que tem pessoas que passam de sedentárias a atletas de CrossFit, por exemplo. Você deve ter alguém na sua família, algum colega que era sedentário, não fazia nenhum esporte e ficou adepto a algum esporte como o CrossFit, por exemplo, que vem as pessoas estão aderindo cada vez mais, né? Eu fui uma pessoa, né, que, falando um pouquinho sobre a minha vida, né, de atleta, eu fui uma pessoa que sempre amei esporte e por isso esse tema gostei muito de abordar, né, um tema que eu vou trazer aqui para vocês. E porque desde muito nova, né? Na escola eu jogava basquetebol, acreditem se quiser. Nem lembro qual foi a última vez que eu interrompi por muito tempo as minhas atividades físicas, né? Faço treino, já fiz CrossFit, né? Tento praticar aí o surf. Então, quando se trata desse assunto, nossa, eu gosto demais. E ainda mais associando as formulações da farmacotécnica. Então, vem comigo que vai ser muito bacana a aula de hoje. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito. Compartilha para o máximo número de pessoas. Deixa aqui teu comentário, teu likezinho, que vai ser muito importante para que nós mantenhamos o nosso canal e cresçamos cada vez mais gerando conteúdo aqui para você. E se você já está inscrito, também lembre-se que tem que ativar aqui o sininho. Ativa aqui o sininho, as notificações, que toda semana a gente está fazendo uma aula nova aqui para você, tá bom? Então vamos lá. O fato é que quando se trabalha nutrição esportiva, né? Em farmácia com manipulação, por exemplo, nós adotamos os formulários, né? Então, quando você vai elaborar, por exemplo, um formulário de nutrição esportiva, é importante você ter as mais diversas soluções, desde fórmulas para ganho de força e massa muscular, recuperação muscular, fórmulas para aumento da performance física, saúde óssea e articulações, aumento de energia, né? Queima de gordura também, tá? Então, esses são 5 pilares, né? 5 soluções que sim, que você deve ter pelo menos uma formação na sua farmácia para atender esse público, né? Que está muito focado em praticantes de atividade física e atletas. Como eu falei, o nosso foco vai ser fórmulas para aumento da massa magra, força e resistência. E o fato é que esse tipo de formulação a gente trabalha quando a gente vai trabalhar posologia em formulações que você deve tomar, produtos que devem ser administrados pré, durante ou pós-treino, tá? Quando se fala de formulações pré-treino, a gente pode adequar em cápsulas, comprimidos, no caso, comprimido sublingual, né, que vai ter uma rápida absorção para fazer o efeito rápido no treino.
shot, gel de carboidrato, tá? Durante o treino também pode ser qualquer uma dessas formulações. Na realidade, principalmente líquidas, né, que tem a absorção mais rápida. E pós-treino, a gente pode trabalhar em cápsulas, shake, né, suco. Eu vou abordar também uma forma em chá, tá? Então, a gente classifica, né, em termos de posologia, eu vou mostrar para você lá no final, né, que a posologia é basicamente tomar pré, né, 1 hora antes do treino, ou durante ou pós. Isso vai depender muito do objetivo, da finalidade, tá? Tanto relacionado ao ativo que você vai trabalhar, quanto ao efeito que você busca ter no treino. Por exemplo, se eu quero aumentar minha energia no treino, né? Se eu quero aumentar minha performance, normalmente a gente faz a administração 1 hora, né, da formulação do produto, 1 hora antes do treino. Se eu quero se eu quero aumentar o aporte de carboidratos, né? Whey, administrar whey, aminoácidos, até carboidrato, eu posso fazer a ingestão durante ou pós, né, treino, ok? Então, caso você venha preparar o material, é muito importante você ter essa clareza e prestar essa clareza tanto para o teu cliente indireto, o prescritor, como para o cliente direto, né, o paciente, o cliente. Bem, quando a gente pensa em ganho de massa muscular, é basicamente, pessoal, coloquei aqui até um esqueminha aí, o nosso organismo, ele está produzindo e quebrando, né? No caso, produzindo macronutrientes, proteína, né? Um dos macronutrientes, e quebrando essas proteínas. Quando eu quero ter o ganho de massa muscular, a quebra de proteínas, ela deve ser menor que a síntese, né? Ou seja, se eu quero garantir a hipertrofia, no caso, os processos associados à hipertrofia irão incluir aumento da síntese e ou diminuição da degradação de proteína, tá? Então, você vai ver que todos os mecanismos vão gerar em torno disso. Aumento da célula muscular, aumento da produção de proteína, tá? Para levar aumento da massa muscular. E quando se fala em ativos, né? Existem diversos tipos de ativos. Eu já trabalhei com vários, já testei vários, inclusive. E teve um ativo que recentemente me chamou muito a atenção, que foi o Sindura. Vou falar um pouco dele mais na frente. Além desse ativo, né? Se eu fosse montar uma formulação hoje, eu incluiria aminoácidos. Os aminoácidos vão ser essenciais, né, para o anabolismo de proteínas, o anabolismo celular, né? Principalmente a leucina, fenilanina, betalanina. A taurina, ela entra muito no gerenciamento do estresse. A vitamina B6, ela é um cofator enzimático. Existem minerais também muito importantes, inclusive que vão modular a contração muscular, como o potássio e magnésio. O zinco, ele é muito importante para a modulação de testosterona. E o feno-grego é um fitoanabolizante que vai estimular a produção de testosterona em homens e mulheres, tá? Então, esses são alguns ativos que eu considero essenciais para você trabalhar com fórmulas para aumento da massa magra, não só aumento da massa magra, mas como força também tem a creatina, né? Aumento da força é um ativo chave também. E aumento da performance física. Bem, você que está aí do outro lado deve estar curioso para conhecer o Sindura. É uma mistura patenteada de extrato de folha de cinnamon tamala, de casca de fruta com garcinia mangostana, padronizado com alfa-mangostim, mais que 3,5%, e rutina em concentração maior que 0,1%. O foco dele é aumento de massa muscular, ganho de massa muscular,
força e resistência, pessoal. Então, ele vai trabalhar vários mecanismos, na verdade. Um deles é o aumento dos níveis de óxido nítrico, que consequentemente aumenta a vasodilatação, aporte de nutrientes e oxigênio. Isso vai influenciar tanto na recuperação muscular, quanto também no aumento da performance física, tá? Ele vai influenciar na ativação da via mTOR. Quando essa via está ativa, leva a uma série de reações que leva a célula muscular à hipertrofia. Ele vai atuar também na ativação da via AMPK. Essa via ela é fundamental para a biogênese mitocondrial. Se eu tenho um aumento de produção de mitocôndrias, mais oxigênio, mais energia para o meu organismo. Redução da atividade do sistema ubiquitina proteasoma. Né? Isso vai influenciar na inibição do catabolismo celular, ou seja, quebra de proteínas, tá? E, por fim, ele vai estimular o aumento da produção de testosterona. É ou não é um ativo top, pessoal? O primeiro contato que eu tive com esse ativo, há uns 2 anos atrás, como eu pratico atividade física, eu fiquei muito, muito curiosa para testar. E recentemente, né, eu não testei só em mim, né, não só fiz o uso, mas também em bancada. E não fica até o final que eu vou te mostrar um exemplo de formulação, né? Na realidade, eu vou mostrar 2 formulações sugeridas pelo próprio fornecedor e uma formulação desenvolvida por nós, tá? E se você está curtindo essa aula, deixa aqui teu like, compartilha e não deixa de colocar aqui teu feedback, teu comentário. Pessoal, é o seguinte, eu não vou aprofundar muito aqui nos estudos, porque o próprio fornecedor, ele tem a literatura técnica, que inclusive eu vou deixar no Telegram. Clica aqui na descrição, que tem um link que vai te direcionar para o nosso canal do Telegram. E lá eu vou deixar a literatura técnica. Esse ativo também foi um dos pontos que me chamou a atenção, porque ele contém muitos estudos, né? Tanto em vivo quanto in vitro. E eu trouxe aqui esse quadro, né? Que mostra um comparativo da mudança da composição corporal, tanto relação em aumento de massa magra com um grupo de pessoas, né, placebo, e que fizeram a administração do ativo, da matéria-prima, quanto também, aqui à direita, temos o comparativo em relação à perda de gordura. Né? Então, houve um destaque, houve um percentual considerável, tanto no aumento da massa magra, tá, para aqueles pacientes que fizeram uso de Sindura, quanto em relação à perda de gordura, né? Então, é visível. Houveram outros indicadores, como a circunferência do braço, entre outros, mas esse foi o que mais me chamou a atenção. Então, achei bem interessante trazer aqui para vocês. E entrando agora no tema mesmo que eu gosto de abordar, né, que é a farmacotécnica. Mas claro que não daria para eu trazer aqui só a farmacotécnica, a forma de preparo, né, de uma determinada formulação, se você não saberia, não tivesse um fundamento, né? Por isso que eu passo esse fundamento antes. Mas claro que existem grandes players que falam e que já testaram o Sinduri, clinicamente falando, né, podem aprofundar até muito mais do que eu. Mas vem comigo que agora eu vou falar no que é tão importante quanto o embasamento técnico do ativo em si, tá? Que é a solubilidade, né? Quem é meu aluno, quem
me acompanha aqui no canal, é muito importante você ter conhecimento sobre as propriedades físico-químicas do ingrediente, porque a partir dessa base você vai saber se você vai conseguir incorporar esse ativo com maior facilidade ou com menor facilidade em determinado tipo de formulação. Então, o que me chamou a atenção também nesse ingrediente foi a solubilidade dele. Não sei se você sabe, mas derivados vegetais não é tão comum, né, você encontrar um derivado vegetal na forma de extrato seco, por exemplo, na forma de pó, com uma certa solubilidade, né? É uma das grandes dificuldades que nós temos em trabalhar com formas diferenciadas, em veicular determinados ativos em um veículo aquoso, como a goma. A goma é uma forma farmacêutica, né? Pastilha, que nós temos uma certa dificuldade de incorporar determinados ativos, inclusive aqueles que não têm uma solubilidade em água, não são hidrossolúveis, tá? Os fitoativos, eles também, uma das grandes dificuldades que nós temos é trabalhar a palatabilidade, né? Aquele gosto bem residual de determinadas plantas, enfim. Então, não é fácil de mascarar. Na formulação que eu fiz, o Sindura, ele tem, sim, né? Ele é um derivado vegetal, um blend a combinação de duas plantas, mas o fato é que o gosto dele ele não é tão forte, o que me permitiu mascarar o sabor nessa formulação, tá? Então, tem 2 pontos que facilita a farmacotécnica dele. Um, pelo fato dele ser moderadamente solúvel em água, e o outro foi o sabor não ser tão residual, tá? Claro que essa questão de sabor é uma percepção minha, né? Eu sou do time que tomo café amargo, né? Café puro, então meu paladar ele não é tão sensível, né? Mas pelo que eu venho conversando entre os grandes players e tudo mais, eu percebo que essa característica de paladar, né, atividades, praticantes de atividade física, né, atletas, não é um perfil de pessoa que ama doces, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o uso de uma formulação de uma goma, se eu tem determinadas gomas que contêm açúcar, eu já não sou adepta, né? E assim como um público, o público que entra nesse perfil, né, de atletas, pessoas que com um grande foco em atividade física, estilo de vida saudável, não é um público que, assim, ama, por exemplo, formulações super doces, né? No caso, alimentos super doces, enfim. Mas o que eu quero te falar é que você consegue trabalhar uma boa palatabilidade com esse ativo, tá? E aí, mais uma vez, enfatizando, né? Como os fitoativos, né? Dependendo do tipo de farmácia que você vai trabalhar, por exemplo, um líquido, né? É muito difícil, né? Dá para mascarar? Dá, mas não dá para comparar, por exemplo, determinados fitoativos com um suco de morango, né? Não dá, gente, não dá, a gente não faz milagre, né? Existem fitoativos, inclusive eu fiz já alguns conteúdos, algumas formulações que fica assim um sabor super docinho, maravilhoso, mas tem outros que são mais desafiadores, tá? E quando você vai trabalhar, se você for trabalhar com ele em cápsula, é importante frisar, né, como a maioria dos fitoativos, é importante você trabalhar em cápsula vegetal, certo? Os fitoativos, né, substâncias derivadas vegetais, elas são higroscópicas, né? Ou ela contém uma determinada concentração de água, e aí é importante você usar a cápsula vegetal de forma a proteger melhor, a trabalhar melhor a estabilidade da substância, tá? E, claro, é importante você usar, aplicar recipientes para ativos higroscópicos, né? Eu tenho algumas aulas aqui no canal, né? Existem recipientes prontos no mercado, né? De Lucap Higro, né? Um bem conhecido.
Normalmente são recipientes que vai conter dióxido de silício na sua composição, tá? O outro ponto que me chamou a atenção, devido a essa moderada solubilidade, né, não é um ativo com alta solubilidade, mas essa moderada solubilidade nos permite a trabalhar, e o sabor moderado também, nos permite a trabalhar com formas de farmacêuticas diferenciadas, e para esse público é muito bom, né? Trabalhar com um nutracêutico, né? Um gel comestível, que é o caso, esse caso aqui que eu vou te mostrar um pouco mais à frente, chocolate em barra ou formato de bombom, tá? E até as próprias gomas, eu não testei nem goma nem chocolate ainda, tá? O que eu testei de cara foi esse gel comestível, porque uma forma que eu não vejo tão comum, né? Diferente de chocolate, goma que já está cada vez mais disseminado. O gel comestível já não é tão comum e a gente consegue. Quando a gente vai para onde a concorrência não faz muito, não produz muito, a gente tende a se diferenciar ainda mais, tá? Anota aí. Se você é aquela farmácia que busca sempre algo novo, fazer o que a maioria não faz, você naturalmente tende a se destacar. Isso se aplica ativo, né? Quantas farmácias aí da tua região têm usado esse ativo, tá? Então, se já usa, não fica para trás. Passa a usar também, passa a ter no teu estoque. Se as farmácias da tua região não usam, corre para ser a pioneira a usar esse ativo, que vai agregar muito a esse público, certo? De nutrição esportiva. Conservação e armazenamento, né? Muito importante você manter em recipiente bem fechado e livre de calor, umidade, luz e ar. Fica atento à conservação do teu produto, principalmente insumos higroscópicos, né? Onde se incluem aminoácidos, fitoativos de forma geral. Então, eu já vi uma turminha, cuidado, tá? Porque eu já vi uma turminha perder determinadas matérias-primas porque a umidade não estava adequada, a temperatura não estava adequada. Então, fica atento para você não ter prejuízo. Isso vale para qualquer insumo, importante frisar. Bem, agora vamos para o que interessa também, né? Que são as formulações. Eu fiz uma adaptação de uma formulação, na realidade, de duas formulações da literatura do fornecedor, que é o ativo, né? O Sindura, 800 miligramas, que é a dose usual dele, tá? Invita base chá mate torrado limão 1,2 gramas, certo? O fornecedor, ele sugere, né, nos dias de descanso, tomar em jejum ou junto no café da manhã e no dia da atividade física, tomar 1 hora antes do treino, certo? E aí, pensando nisso, eu montei um combo no qual você pode sugerir, você pode levar para o teu cliente, para o teu paciente, um combo de tanto do chá, né? Por exemplo, se for 30 dias de tratamento, ter 15 doses de chá e 15 doses de bombom, chocolate, por exemplo. Por quê? Porque se for isso para aquele cliente, para aquele paciente que não faz atividade física diária, certo? Porque no dia que ele não fizer atividade física, ele pode tomar o chá, tá? E ele toma nos dias de descanso, né? Toma em jejum mesmo ou junto com o café da manhã. E no dia da atividade física, ao invés de ele tomar o chá, ele toma Sindura, associado com magnésio, zinco, vitamina B6 em bombom. Pode ser aquele bombom com cavidade de 10 gramas, né? Ou também, se você tiver um moldezinho alpino, barra, é uma possibilidade. Aí ele vai estar tomando esse chocolatezinho pré-treino, vai estar ingerindo esse chocolatezinho pré-treino 1 hora antes do treino, tá? Ok? Bem, essa foi a formulação que eu desenvolvi aqui no laboratório, tá? Eles sugerem 400 a 800 miligramas e eu optei por 400 miligramas. Isso influencia no custo da formulação.
Um detalhe, pessoal, é importante falar sobre custo, tá? Você deve ter no seu laboratório, né, na sua farmácia, soluções de alta performance, Sindura é uma delas, tá? E claro que não dá para você vender uma Ferrari no preço de um Fusca. Você concorda? Então, existem os públicos certos para cada ativo. Então, claro que você não vai vender uma formulação diferenciada dessa, né, com Sindura, por exemplo, para o público, por exemplo, que não faz atividade física com frequência, que não investe, né? Não é a prioridade investir na nutrição esportiva. Então é importante você saber para quem você vai falar. Você concorda comigo? Porque eu vejo muito, eu comprei determinado ativo e meu estoque ficou parado. Porque você não ofereceu para a pessoa certa, para o público certo. A partir do momento que você conversa com o público que deseja determinada solução, você vai, sem sombra de dúvidas, você vai ter um excelente resultado. No caso, o cliente vai ter um excelente resultado, ele vai estar sempre querendo mais. O que é que acontece? Você fideliza o cliente e aumenta a percepção de valor em relação à sua farmácia. Olha isso. Então, eu trabalhei, né, essa concentração de 400 miligramas, que está aí dentro da dose usual, e eu consigo trabalhar de forma diluída, né, de 30 a 50 gramas por dose nesse gel, certo? Então, eu trabalhei com essa concentração pensando em custo da formulação e pensando na palatabilidade também, certo? Mas durante os seus testes, né, você pode testar com concentração maior, em associação, certo? Que é um start para você iniciar essa formulação. Então, o que é que vai nessa formulação? O ativo, 400 miligramas, xilitol, 20%, flavorizante menta, propositalmente o menta para mascarar ainda o sabor, tá? Do ativo. No gel de carboximetilcelulose 1%. Você vai ver que o gel, ele tem uma baixa viscosidade, mas você pode aumentar essa viscosidade. E tem um detalhe, eu particularmente, os testes que eu fiz, eu provei ele geladinho, gostei mais ainda. Então, obviamente, não é obrigatório em geladeira, mas geladinho fica mais gostoso de se tomar, tá? Então, eu peguei, né? Qual é a forma de preparo? Primeiro, você vai preparar a base gel de carboximetilcelulose, que deve ir conservante, certo? Você vai pulverizar o polímero em água. Antes, você pode adicionar conservante, os próprios parabenos, sulfato de potássio, benzoato de sódio, tá? Então, conservante da sua preferência e vai adicionando aos poucos em água pré-aquecida, 60 graus Celsius, o polímero, tá? Então, o polímero você vai mexendo até solvatar completamente o polímero e formar o gel. Após a formação do gel, você vai incorporar o xilitol, tá? E depois, esse xilitol, você pode pré-solubilizar um pouco em água e depois você incorpora flavorizante, por último, o Sindura. Isso se a sua proporção de flavorizante já estiver definida. Se não, você incorpora o ativo e adiciona QS de flavorizante, certo? E ele vai ficar com essa consistência aqui, ó. A gente armazenou nessa embalagem, que comporta em torno de 30 gramas, tá? Essa embalagenzinha aqui, que é um sachê, só que ele tem esse bico, tá? Ó, a embalagem usada é esse sachê, tá? Que contém esse bico, certo? Então, o paciente, aqui é uma dose única, certo? Ele vai fazer o uso de 30 gramas de gel pré-treino. Então, abre aqui, vem lacrado, no caso eu já abri. E eu vou te mostrar aqui a consistência do gel. Como eu falei, é um gel mais fluido, ó. Você tá vendo?
Você pode colocar também um aroma de chocolate, tá? Fica bem legal. Ou pode fazer calda de chocolate também, tá? Muito lindo. Eu amei essa formulação. Então, essa é a nossa fórmula gel comestível pré-treino para aumento da massa magra com cintura. Aproveita, coloca em prática, coloca a mão na massa e me fala aqui o resultado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrito, inscreve aqui, se inscreve aqui no canal. E eu queria deixar essa mensagem tão importante quanto dominar a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos é ter um mindset focado em solução. Então, eu queria deixar essa mensagem porque nós, o mercado, nós nos deparamos com problemas de laboratório quase que diariamente temos um desafio. Mas, muitas vezes, não é só sobre o conhecimento, né? Não é só sobre o conteúdo que tu tem aqui no canal. É trabalhar com um mindset em solução. Se você foca no problema, você aumenta o problema. Se você foca na solução, vai aparecer um mar de oportunidades para você solucionar os seus problemas. Tá bom? Queria agradecer a sua participação. Obrigada por ter assistido aqui o vídeo até o final. Te vejo no nosso próximo Dica Manipule e até lá. Tchau, tchau.